Muitos cristãos, muitas pessoas sofrem com uma situação que as impedem de avançar no reino de Deus, que as impedem de ir mais profundo no Senhor, que as impedem de conhecer, os fundamentos, aquilo que verdadeiramente é importante para a sua vida. A palavra de Deus para você no dia de hoje, ele quer falar ao seu coração, trazer uma mensagem para você que de repente se encontra ou limitado, ou sente que precisa ir mais profundo, ou sente que precisa de algo diferente na sua vida, ou até mesmo você que tem se tornado muito crítico. Você tem se tornado aquela pessoa que não consegue enxergar Deus em determinadas situações, não consegue enxergar o Senhor em determinados movimentos e está sempre criticando, está sempre agindo de forma cética. Antes de nós prosseguirmos, eu quero aqui abrir um parêntese e dar as boas-vindas para você que está chegando aqui agora no Vivendo pela Vida. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Basta apertar o botão de inscrever-se, depois você aperta o sininho, seleciona todas e fazendo isso você será notificado sempre que tivermos um conteúdo novo. Amém? E se você estiver ouvindo através de uma plataforma de podcast, por exemplo, no Spotify, no Apple Podcast, no Amazon Music, basta também seguir o nosso perfil para que você receba a sua porção diária desse alimento tão precioso e tão necessário para as nossas vidas. Amém? O fato é que muitas pessoas estão sofrendo, estão limitadas. Muitas pessoas percebem que às vezes tem algo a mais para descobrir em Deus, para viver no Senhor, mas por algum motivo, por alguma situação, elas não conseguem avançar. Existe um motivo, sim, para que isso esteja acontecendo, e eu vou falar para você através de uma leitura bíblica. Leitura que nós vamos fazer se encontra lá no livro de João, o Evangelho de João, capítulo 3. Nós vamos ler 3 versículos. Esses versículos que nós vamos ler, eles tratam de um dos diálogos mais conhecidos do Novo Testamento. Então, lá no versículo 1 de João 3 diz o seguinte: Havia um fariseu chamado Nicodemos, líder religioso entre os judeus. Certa noite, veio falar com Jesus e disse: Rabi, todos nós sabemos que Deus enviou o Senhor para nos ensinar. Seus sinais são prova de que Deus está com o Senhor. E aí no versículo 3, Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Amém? Perceba que aqui nós temos um diálogo de uma das figuras mais importantes dentro do mundo farisaico, que era Nicodemos. Nicodemos, só para você entender, ele fazia parte dessa classe de judeus, os fariseus, que eram aqueles detentores de guardar a lei, de guardar os fundamentos judaicos, de guardar o Pentateuco, aquilo que foi colocado lá no início do Antigo Testamento, as leis de Deus, os desígnios que foram dados para o povo escolhido por Deus, enfim. Então ele era alguém extremamente capacitado. Nicodemos era alguém extremamente esclarecido a respeito das coisas de Deus, da lei judaica e assim por diante. Então esse homem ele vai justamente procurar Jesus para poder tratar ali de situações que estavam o incomodando. Então, essa passagem aqui, ela retrata o quê? Ela retrata alguém que era extremamente religioso, alguém que era extremamente limitado pela lei, pelo seu conhecimento, mas ele entendeu que fora das 4 linhas, fora daquilo que ele havia aprendido, junto aos sacerdotes, aos sumos sacerdotes, ele entendeu que existia algo mais a ser aprendido. Então entenda que uma das coisas que mais limitam os seres humanos, principalmente aqueles que estão na igreja, inclusive pessoas que estão há 3, 5, 10, 20, 30 anos dentro da igreja, essas pessoas muitas vezes estão sendo limitadas por causa da religiosidade. A religiosidade, ela coloca limites, ela coloca cercas na nossa vida e muitas vezes nos impedem de alcançarmos aquilo que Deus tem
para nos revelar. Então, através dessa leitura, nós vamos entender como que você pode fazer para quebrar isso na sua vida e acessar verdadeiramente aquilo que Deus tem para você. A primeira coisa que Nicodemos faz é o quê? É ele reconhecer que Jesus, ele era mestre. Perceba que lá no versículo 2, quando ele chega para falar com Jesus, ele chama Jesus de Rabi. Rabi significa mestre. O mestre é um reconhecimento, é um título que é dado àquelas pessoas que verdadeiramente têm um conhecimento divino, têm uma bagagem, têm uma instrução, têm uma palavra dentro dele para explicar o reino de Deus, para explicar a palavra de Deus. Percebe? Então Nicodemos, mesmo sendo um fariseu, mesmo ele entendendo que os fariseus não reconheciam Jesus como mestre, aliás, a maioria não o reconhecia como mestre, reconhecia ele como um fora da lei, como um impostor, né, como alguém que blasfemava em nome de Deus, ou seja, falava o nome de Deus em vão, mas Nicodemos não. Ele reconheceu Jesus como mestre. E por que que ele reconheceu Jesus como mestre? O próprio versículo 2 fala, né? O Senhor nos enviou, Deus enviou o Senhor para nos ensinar, porque os seus sinais, ou seja, aquilo que você está fazendo aqui na terra, é prova de que Deus está com você. Ou seja, aquilo que você faz e a maneira como você se move não é uma maneira humana, não é uma maneira terrena, mas é uma maneira divina. Né? Os milagres, a forma com que você ensina, a forma com que você trata as pessoas. Então, primeiro passo é o quê? É você reconhecer. Você reconhecer que existe vida além da fronteira, que existe vida além da cerca, né? Que existe vida fora da bolha, que existe vida além da religiosidade. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que você precisa fazer é o quê? É agir. Nicodemos, ele poderia muito bem ter reconhecido Jesus como mestre, mas ter ficado no canto dele, observando os sinais de longe, observando a movimentação de Jesus de longe, e ficar admirando tudo aquilo e tentar aprender de alguma forma de longe. Mas não, Nicodemos, ele além de reconhecer, o segundo passo que ele fez foi o quê? Foi ir até Jesus. Então, ele demonstrou humildade de pegar todo o conhecimento, toda a soberba que ele tinha como um conhecedor da lei. Então, ele pega toda essa bagagem, deixa ali num canto e ele vai até Jesus para poder beber dessa fonte, para poder aprender algo novo, para poder se alimentar de algo que ele ainda não havia comido. Percebe? Então, o segundo ponto é isso. Não apenas perceba que existe algo além da fronteira, mas também vá atrás de conhecer, vá atrás de discernir, vá atrás de experimentar, né, aquilo que Deus tem para a sua vida. É muito importante que, obviamente, você faça isso, né, com parcimônia, com cuidado, com destreza, mas que você faça, né? Você precisa avançar para conhecer. Ainda como Nicodemos fez. Nicodemos, para não passar vergonha, ou até mesmo para não ser julgado, né, pelos seus colegas fariseus, o que ele fez? Ele foi ver Jesus, encontrar Jesus na calada da noite. Então, quando todos estavam dormindo, quando ninguém iria dar conta desse movimento, então na calada da noite ele foi lá ter com Jesus para poder beber dessa fonte. E por último, né, o terceiro ponto, o terceiro passo que você precisa dar, ele vai ser apontado pelo próprio Jesus. No versículo 3, Jesus respondeu: Eu lhe digo a verdade, quem não nascer de novo não verá o reino de Deus. Essa resposta de Jesus para Nicodemos, ela nos traz vários apontamentos. O primeiro apontamento, e que é muito claro, é que nós precisamos entender que é necessário nascer da água e do Espírito. Esse diálogo com Nicodemos, ele continua e Jesus vai falar isso. É necessário nascer da água e do Espírito. Ou seja, o reino de Deus, ele foi reservado para os filhos, para aqueles que verdadeiramente nasceram de novo. Você não vai entrar no reino de Deus dando carteirada. Você não vai entrar pelo seu conhecimento, você não vai entrar pela sua experiência, você não vai entrar pelas suas boas atitudes, você não vai entrar pela teologia, você não vai entrar pelo seu ministério. Ou seja, não existe nada que você faça que lhe credenciará
para entrar no céu. O que de fato valida você a entrar no reino dos céus é nascer de novo. É você assumir a identidade de filho, é você nascer no Espírito, porque o reino ele foi preparado para os filhos, ele foi criado para os filhos, ainda que por adoção. Sim, nós somos filhos por adoção, mas nós somos filhos de Deus. Então, esse é o ensino que Jesus traz para Nicodemos, um fariseu, um mestre da lei, alguém que conhecia muito bem o Pentateuco, conhecia a lei judaica. Então Jesus quebra todos esses paradigmas que ele carregava, né? Jesus ele quebra todo o estigma que ele tinha dentro dele a respeito da cultura judaica, né? Da religiosidade que havia dentro dele. Então entenda que a palavra de Deus para você no dia de hoje é, primeiro, você precisa se libertar das amarras que tem te prendido, né? Das amarras da religiosidade que tem colocado limites na sua visão, que tem colocado limites na sua jornada, na sua caminhada e no seu ministério. E provavelmente esse seja o motivo de você não estar avançando, de você não estar progredindo no Senhor. Então a palavra de Deus é, em primeiro lugar, reconheça que existe mais em Jesus. Reconheça que existe mais a ser buscado no reino. Em segundo lugar, busque, ainda que Deus coloque pessoas na sua frente para te ajudar, para ministrar. Assim como Deus colocou Jesus à frente de Nicodemos, Deus pode colocar outras pessoas à sua frente para poder também te mostrar, para poder também te ensinar coisas que eles viveram, mas que você ainda não viveu. E por último, tenha certeza que é necessário sim nós nascermos de novo, nós nascermos para o novo do Espírito, para a revelação que Deus tem para nossas vidas. E diante dessa palavra, eu quero aqui abençoar a sua vida, a sua casa, quero abençoar o seu ministério, para que verdadeiramente você flua no Espírito, para que verdadeiramente você receba tudo aquilo que Deus tem para a sua vida e que tudo aquilo que você fizer, você faça para a honra e para a glória dele.